A gente tem que estar sempre lendo a Bíblia, pessoal, não repetidamente o Salmo 91. Tem pessoa que só quer saber do Salmo 91. Tem tantas outras palavras que vão fortificar a sua fé, que vão dar poder para você, que vão abrir o seu entendimento, que vão fazer você vitorioso. Você tem que fazer esses passeios pela Bíblia Sagrada. Aqui o escritor sagrado diz o seguinte: as muitas águas não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-los. As provações que a gente passa, os problemas, e às vezes parece que são mais fortes que o amor. Não, o amor é muito mais forte, porque a única definição de Deus na Bíblia é que Ele é amor. Ele gosta da gente, Ele quer melhorar a gente, mas nós somos muito bobinhos, deixamos as tentações acontecerem, e quando vem as provações, vem as dificuldades, a gente fala até que eu vou abandonar Deus, que Deus não gosta de mim. Uma vez os discípulos falaram isso para Jesus, o Pedro falou isso. Jesus fez um discurso tão forte, de vez em quando tem que fazer mesmo, porque a gente precisa parar e entender. Espera aí, o que está acontecendo comigo? Eu estou me deixando levar pela tentação, eu estou perdendo a bênção. Não, a minha bênção é esta. Então, aí você volta para a palavra de Deus. E quando a gente não tem esse entendimento da palavra, a gente fala bobeira. Deus não gosta de mim, seja o que for que vai acontecer comigo. Não fala isso. Se você morrer sem Jesus, sem estar em comunhão, você do jeito que morre continua, você vai para o lago de fogo e enxofre, de onde nunca sairá. Nunca sairá. Vendo essas histórias das guerras, pessoas morrendo, eu fico pensando, meu Deus, essas pessoas nunca vão sair do sofrimento, porque para ir para o céu, não é que você tem que sofrer aqui no mundo, nada disso é verdade. Para ir para o céu, você tem que entender o que Jesus fez na cruz por você. Nós já nascemos separados de Deus. Não é o adultério que vai levar a gente para o inferno, não é o crime que vai levar. Nós já estamos no inferno, isso só vai complicar a nossa situação. E uma vez caindo nesse lago de fogo e enxofre, a pessoa nunca mais sairá. É um lago sem fundo. Daqui 1 trilhão de anos você ainda está caindo no meio daquele sofrimento todo. 1 hora de agonia, a gente não aguenta. Já pensou, irmão? E o espírito nunca acaba. É o nosso espírito que vai sofrer se a gente for para lá. Agora, esquece esse negócio de inferno, que isso fede muito, isso faz mal. Vamos pensar no céu. O céu nunca vai parar a felicidade. É o mundo da perfeição. Lá não tem demônio, lá não tem traição, lá não tem mentira, não tem nada. Quem for para lá está preparado pela palavra. Se você não está, você não vai. Não, na última hora, Deus é bonzinho, não tem esse negócio de última hora. Ele contou a parada das 10 virgens, 5 não tinham óleo e a unção e não entraram, perderam. Então a gente tem que se preparar para poder ir. As muitas águas, grandes provações, coisas que realmente parece que não tem mais fim, que não poderiam apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Não tem jeito. Ele continua o amor de Deus em nós, preparando-nos dia a dia através da oração que nós devemos fazer, abertura de coração. Não é aquela oração de bobo, não. Tem gente que vai fazer oração e fica até rindo. Parece que tem vergonha de falar com Deus. A gente está num restaurante e tal, irmão, dê graça aí. Senhor Deus, amém. Deixa eu vou fazer oração. É tão bonito falar, Senhor Deus, obrigado por esse alimento que o Senhor está nos dando. Os caras que não conhecem já evangelizam, ele fala com Deus. Eles vão logo analisando. Deve ser bom isso aí. Senhor Deus, nós pedimos tudo em nome do verdadeiro pão, que é o Senhor Jesus. Esse é o nosso alimento. Aí Deus abençoa, você come, não passa mal. Aí tem um negócio de refluxo, não sei lá mais o que. Deve ser pelos anos que a pessoa simplesmente não agradeceu a Deus. Continuando aqui. Ainda que alguém desse toda a fazenda de sua casa por este amor, toda a prosperidade que houvesse na casa dele, certamente a desprezariam. Não adianta. Para que a gente vai trocar esse amor? Não tem jeito.
A gente foi alvo do amor de Deus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Não tinha mais jeito. Deixa para lá. Vamos sofrer a eternidade toda. Não. Ele escolheu o melhor do céu, o seu unigênito, único filho. Ele não era o primogênito, ele era o unigênito, filho único. Nós, quando aceitamos Jesus, passamos a ser filho de Deus por adoção. Mas ele não, único, unigênito, filho mesmo de Deus, é a palavra de Deus. Fez aquele processo todo, que ela se encarnou no ventre de Virgem Maria, nasceu Jesus, e ele então fez a obra completa, e por isso ele está conosco. Ele nos amou até o fim, tendo amado os seus, diz a Bíblia, amou-os até o fim. Amigo, se você é de Jesus, Ele continua amando você, mesmo que você esteja no pecado. Ele está dizendo volta, não é amando, fechando os olhos, não, isso eu não vou ligar. Não é ligar, não, é que não tem condições. Deus é santidade, da santidade, não pode tolerar o pecado, não tem como Ele tolerar o pecado. O pecado queima o coração dele, e esse fogo, ele é um fogo consumidor, destrói a pessoa. Então ele está esperando que você volte para ele, para ser abençoado. Você que está em casa aí pensando até em fazer uma loucura com a sua vida, se você não está vencendo aqui, você acha que você vai vencer do outro lado? Você nem sabe como é que é lá. Aqui você sabe. Volta para Jesus correndo, que Deus vai mudar você completamente. Aí diz aqui, olha, as muitas águas não poderiam apagar. Para com esse negócio, eu estou decepcionado com Deus. Teve uma reunião dessa, depois que me falaram, eu queria falar com essa menina. A menina aleijadinha, coitada. E alguém disse para ela que foi Deus que castigou ela. Olha que coisa imunda. E a mãe depois contou, eu estou tentando para ela parar com isso. Ela disse que odeia Deus, mas ela viu muita gente ser curada. Eu sem saber, eu falei com ela, olha, se você crê, Deus faz também. Mas estava lá, mas ela não foi curada, mas não cria, com a cara emburradinha. Mas vamos continuar orando para Deus salvar aquela vidinha que alguém, usado pelo demônio, disse, não, foi Deus que castigou você. Se castigou, então ele não presta nada. Ele é amor, ele quer amar você. A mentira de ninguém interessa para a gente, nos interessa a verdade nua e crua. Ele amou o mundo de tal maneira que deu, ele foi dado. Ele veio, sofreu as nossas doenças, enfermidades e dores, pelas suas feridas fomos curados, sofreu as nossas iniquidades, transgressões, pecados, erros, nós somos perdoados pelo derramado sangue dele, e nos purifica completamente, de tal maneira que ele diz, aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Que coisa bonita, pessoal. Não importa quem você foi no passado, importa quem você é após ter aceitado Jesus. Se não aceitou, aceita hoje e começa uma nova vida com Cristo. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. Ele vai pegar você lá da sarjeta do monturo e vai pôr você no meio de príncipes. Ele quer prosperar você em nome de Jesus. Curada. Essa também foi bastante. E Deus aí continua fazendo a obra dele. Nós vamos agora ver mais do amor agora. E é um estudo em João capítulo 15, começando no versículo 9. Jesus está falando assim. Só esse versículo aqui já seria o suficiente para nós nos preparar para fazer a obra. Enquanto você encontra, deixa eu dar 2 avisos. Pessoal de Brasília, nesse domingo agora, 5 da tarde, eu vou estar com vocês aí numa reunião só, e vai ser ali na nossa igreja do plano piloto. Você tem a rodoviária, aí você olha em frente, tem o CONIC Conjuntacional, ali tem a subida para os hotéis JK e Marrata. Ali no pé da subida, a subidinha bobinha, negócio de 50 metros, no pé dessa subidinha está a Igreja Internacional da Graça de Deus. Fácil, tem estacionamento ali para 1000 carros, então você pode ir que você vai ser bem recebido, mas chega no horário e vai até o final, porque Deus vai fazer coisa grande em Brasília nesse domingo. Quero ver você lá. E na sexta-feira seguinte, vai ser dia 8, eu vou estar lá em Campinas às 9h30 da manhã, fazendo uma grande reunião, e depois 2 da tarde em Jundiaí, em Campinas, na nossa igreja, na Avenida Expedicionários 80, e na nossa igreja de Jundiaí. Cadê o Carlos aí? Cadê a Thaís? Rangel Pestana?
222. Alguém falou, não é o Carlos não, mas o Carlos está todo saliente aí, pessoal. Vem cá, pastora. Vem cá, Carlos. Você deixa essa mulher não, irmão. É sua, agarra ela. Ela é expedicionário 80 em Campinas, está certo? Antiga loja Seller. Não, esquece o negócio de loja, a antiga já morreu. Sei lá, você está do lado lá, obrigado pelo comercial de graça aí, ó. Então, ali nunca houve nada, ali é a Igreja da Graça. Avenida dos Expedicionários número... É o edifício todo ali, né, que é a igreja. E o Carlos é Rangel Pestana 222. Exatamente, missionária. No centrão da cidade de Jundiaí. Quando é 22, fala que é 2 patinhos. E 222, como é que fala? 3 patinhos. 3 patinhos. Tá bom, obrigado, é no centro, só isso aí. Então, deixa eu preparar você agora para você participar dessa bênção. Olha o que o Senhor, Espírito Santo, usou o apóstolo João para escrever. Jesus falando, como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. O que é amar, irmãos? Biblicamente, você vai entender em João 14, 21. A Bíblia fala assim, Jesus falando, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aqui está falando como o Pai me amou, eu também vos amei a vós. Como é que o Pai amava Jesus? Jesus amou a nós, tendo as promessas e cumprindo-as ela em nossas vidas. Você tem os mandamentos e cumpre-os, então você está amando Jesus. Aí ele diz que vai amar você. Mas ele aqui diz assim, como o Pai me amou, igual, ele era o Filho. Deus tinha uma atenção completa, o Filho não podia falar uma palavra fora do que estava prescrito, porque iria complicar. Ele não inventou nada, ele disse, tudo que eu falo e faço como vejo o Pai fazer. Assim nós temos que ser. A gente tem que ir estudando a Bíblia, mudando o nosso caráter. Antes não, bateu, levou, sou pavio curto. Agora não, nós somos pessoas de Deus mesmo, pessoas que fazem a vontade do Senhor Deus. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Aí ele fala assim, permanecei no meu amor. Eu que tenho que permanecer, você que tem que permanecer. Não é ficar agora, Deus me ama, me ajuda. Não, já ajudou. Nós temos que mudar esse negócio que Deus tem que me curar. Jesus já nos curou. Nós temos que crescer na fé para mandar o mal embora. Sai de mim agora. E o mal está crescendo. E você está orando. Oração religiosa. Deus, eu não entendo. Por que o Senhor não me cura? Mas eu já disse, Ele pode falar com você, que pelas feridas de Jesus você foi curado. Então você não precisa mais ficar agora mendigando. É a mesma coisa, você pode ser o maior pecador da cidade. Você ouviu o Evangelho e fala, Deus, eu quero mudar. Eu confesso que eu pequei assim. Tudo que você souber, você vai confessando. O que eu não sei, o Senhor sabe de tudo. Me perdoa agora. Mas não tenta dar o tombo nele, não. Às vezes tem pecado que você tem que confessar mesmo. A ele a quem você deu prejuízo. Você era o gerente da loja, comprou um carro, uma casa com o dinheiro do patrão, você tem que um dia falar com o patrão. Ah, mas eu não tenho coragem. Uma irmã me disse um dia, missionário, você sabe que eu nunca adulterei? Aí você entendeu que foi tentada, né? E sabe por quê? Porque eu teria que confessar. Eu disse, eu não vou ter coragem, se eu não confessar, eu vou para o inferno, mas eu não quero ir para o inferno. Aí, oportunidade surge, não quero nem saber disso, eu sou de Deus. É desse jeito que a gente vive, irmão. E não tem que bancar o santarrão, não. Existem as tentações que aparecem, você resista a todas elas, em nome de Jesus, se acerte. Aí você vai e fala com Deus, hoje eu quero mudar. Confessei, o que eu não lembro agora, o senhor pode me lembrar depois, eu vou confessar, mas considero como confessado, e me perdoa. Aí você sente uma paz no coração, Ele perdoou, eu vou honrar a minha palavra. Acabou. O bandido, o adulto, o mentiroso, o ladrão, acabou. Agora nós somos de Jesus. Versículo 10 agora. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Você sabe o que Deus quer de você? O que tem falado com você? Nessa campanha eu disse, olha como são benditas as pessoas que ajudam as nossas missões. Porque não chegamos lá para ter aquele povão à toa, não. Nós estamos nas mídias sociais, falando da palavra de Deus,
temos as traduções. Por exemplo, esse culto agora está sendo traduzido para 19 idiomas. Os tradutores, trabalho deles tem que ser pagos. E quem paga? A oferta do pessoal. Todos eles, tudo com documentação, tudo direitinho. E nós estamos com 19. Inglês, espanhol, romeno, árabe, francês, língua do Paquistão, japonês, coreano, italiano, língua do Camboja, russo, hindi da Índia, nepalês do Nepal, e alemão, Marathi, de Maharashtra, é um estado, é o São Paulo da Índia. E Mumbai é a cidade de São Paulo da Índia. Quer dizer, a riqueza que tem esse estado lá tem para a Índia. E a língua lá, a Índia tem uma língua normal, que é o hindi, fala em todo lugar, mas cada estado tem a sua língua. Esse aqui é Marathi, a língua, está traduzido para eles. Teve um caso bonito. O Facebook só aceitava dar uma página para nós se nós tivéssemos pelo menos 100 seguidores. Não tínhamos. Aí eu falei aqui no programa, alguém deve lembrar. Você que está aí assistindo em Maharashtra e está sendo traduzido, e você não está me seguindo por quê? Tem gente que gosta de comer, mas não gosta de pagar, mas não paga nada, é só seguir. Aí eu falei assim, eu não estou trazendo a língua de vocês, porque vocês não estão vendo. Irmãos, 1 ou 2 dias depois eu estava com 6.000 e poucas pessoas me seguindo. Você vê quantas pessoas, e tem aqueles teimosinhos, teimosos, que não fazem de jeito nenhum. Não quero, não vou fazer. Esses fizeram. Aí estamos lá abençoando o povo, graças a Deus por isso. E que mais? Grego, húngaro, bengali, que é de Bangladesh, e também de 2 estados lá que falam essa língua na Índia, e o indonésio, que é bem maior do que o Brasil em população. E graças a Deus, porque tem patrocinadores, são pessoas que estão provando que ama a Deus, estão permanecendo no amor de Deus. Diz assim, se guardares meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. E graças a Deus por isso. Deixa eu dar um testemunho para você. Tá essa ameaça de a guerra aumentar. Você sabe, ninguém é bobo, o negócio é sério. Vamos orar para não aumentar. E eu falei com o pastor, olha pastor, se acontecer, eu não posso ficar 3 meses aí parado, porque eles fecham o espaço aéreo. Como é que eu vou voltar para cumprir as minhas obrigações? E onde é que eu vou ficar? Que dinheiro eu tenho para ficar no hotel? Porque a coisa fica brava, né? Você tem que ficar na estação de metrô com medo do que se me dão. Mas eu falei assim, mas o Deus vai fazer, Deus me dá um aviso. Aí um dia eu estava dormindo, tive um sonho, tinha 4 pessoas assim, uma voz assim, você vai. Eu vou, acordei, eu vou. Fui e voltei, não teve nada. Quer dizer, você pede uma certeza de Deus, mas fui numa paz tremenda. E se acontecer, não vai acontecer. Ele não ia mandar para uma fria. Não vi a minha imagem, eu vi 4 pessoas de perfil, assim, de lado, melhor dizendo. E aí ele virou assim, você vai. Aí eu acordei na hora, eu vou, pode deixar que eu vou. Isso é bom. Agora você vai ser abençoado. Esse é um gancho aqui com o missionário que nos deu. Atos dos Apóstolos 26, eu não preguei hoje nenhum culto. Aí essa semana, você que está assistindo aí. Atos é o 5º livro do Novo Testamento. O capítulo é o 26, o versículo é o 16. Ele diz assim, mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Somos nós. Quando Deus nos abençoa, não é por nos abençoar, porque somos bonitinhos. Não. Ele está nos capacitando a ser testemunhas dele. Tanto das coisas que já vimos, que já recebemos, de outras que receberemos também. E às vezes a Igreja de Cristo, ela não entende isso. Ela não compreende isso. E por isso, ela, vamos dizer assim, ela padece. Ela não consegue ver qual é o objetivo, entenda bem, da pregação do Evangelho, qual é o objetivo, entenda, das obras de Deus, das aparições de Deus na vida dela. Então é muito importante a pessoa prestar atenção na revelação que Deus está nos dando. Deus falou para o povo de Israel. Vamos lá para Isaías capítulo 43, versículo 10. Isaías 43, 10. Vós sois o quê?
as minhas testemunhas, diz o Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que eu sou o mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Atenção, igreja, eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então nós somos testemunhas disso. Testemunha de quê? Que somos novas criaturas em Cristo. Vamos para a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Será que eu estou conseguindo isso? Minha família, as pessoas estão ao meu redor. Bem, eu já estou com 40 anos com Jesus, mais de 40 anos, perdão. 40 eu prego. Eu digo para você, será que aquelas pessoas que me conheceram antes de Cristo, elas estão vendo em mim uma nova criatura ou estão vendo a mesma pessoa? Isso vale para você. Você tem que se examinar se você está conseguindo cumprir o seu ministério. Você tem que verificar se você está cumprindo, entenda bem, o seu papel de testemunha do Evangelho. Porque quem está em Cristo é nova criatura. Ele recebeu uma cura milagrosa, uma libertação. Marcos capítulo 5, versículo 18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. É isso que as pessoas devem ver, o que Deus fez conosco. O Thales Roberto cantou uma música, olha o que Deus fez comigo. Nós temos que mostrar às pessoas o que Deus fez. Esse homem, ele tinha uma legião de demônios, ele não era dono de si, as pessoas acorrentavam aquele homem, ele quebrava as correntes, ele vivia nos sepulcros, ele se feria com pedras, ele não era dono de si, tinha uma legião de demônios, agora ele está liberto, e ele queria estar com Jesus. Somos nós que queremos estar na igreja, temos que estar na igreja, temos um lugar para congregar, para nos alimentar, para adorarmos a Deus em comunhão com os irmãos, mas não podemos esquecer de ser testemunhas, e talvez estamos falhando, talvez estamos errando, principalmente aqui. Será que eu sou testemunha? Mas testemunha do Senhor Jesus é testemunha da palavra de Deus, que o que está escrito aqui, já ouvi alguém dizer, a minha vida é um livro aberto, né? A minha vida deve ser uma Bíblia aberta. E será que nós conseguimos isso? Temos que nos esforçar. Mas por nós não conseguimos. Por nós mesmos, nós não conseguimos. O que nós precisamos? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis o quê? Testemunha. Nós somos, a palavra virtude quer dizer poder. Quer dizer, nós recebemos poder. Dr. T.L. Osborne, ele escreveu o livro, olha só, como é bonito esse livro que ele escreveu a respeito do propósito do Pentecoste. Qual é o propósito do Pentecoste? Que ele vai me dar uma capacidade de falar em línguas estranhas. É bom? Quem fala em línguas estranhas, a si mesmo se edifica. Leia 1 aos Coríntios 14, você vai entender isso. Quem fala em línguas estranhas se edifica. Mas o propósito do Pentecoste é que eu seja o quê? Uma testemunha do Evangelho, que eu seja uma testemunha da palavra de Deus. Eu recebi uma cura, estava com uma dor de cabeça hoje tremenda, um exemplo. Eu sou membro da igreja, não sou pastor, sou um membro da igreja. Estava com uma dor de cabeça, eu dou em mim, não. Eu te repreendo fora em nome de Jesus. O que eu faço? Vou dar testemunho. Pessoal, pessoal do Face, pessoal do TikTok, pessoal do YouTube, deixa eu contar para você uma experiência que eu tive hoje com Deus. Isso, surgiu um caroço em mim. Lá na igreja, o pastor orou, sumiu no culto anterior, a senhora deu um testemunho. Esse testemunho tem que ser publicado nas suas redes sociais. Ela já era mãe, depois ela tinha um garoto, que esse menino hoje até é um militar, e tudo eu conheço, ele é filho de um pastor, e ela não conseguia, depois ela cismou de ter mais uma filha, mas ficou 1 ano sem tomar remédio nenhum, mas não conseguia engravidar, fazia tudo, até que chegou um diagnóstico, é estéril, não vai poder mais ter filhos. E ela passou, ela tinha feito um propósito com Deus de ser mãe até os 40 anos de ser mãe, até os 40 anos. E ela não conseguia, ela engravidou, mas perdeu
a criança, né? Com 3 meses. E ela tinha aquele desejo todo, mais 41 anos agora e tudo, que passando dos 40. Ela assistindo uma reunião, eu falei assim, olha, estou orando para as mulheres que não conseguem engravidar, e fiz a oração. Mas nada aconteceu. Aí ela veio participar de outra reunião e eu disse, sem saber do caso, né? Eu falei assim, ó, eu não desisti da oração que eu fiz por você não, hein? Eu orei para você engravidar e daqui a 9 meses eu quero apresentar o seu bebê a Deus. 9 meses depois ela estava apresentando o bebê aqui. Quer dizer, ela passou a ser o quê? Testemunha. E nós não estamos fazendo isso, Igreja de Cristo. Nós recebemos a virtude, o poder de Deus, aí nós explicamos várias vezes para a igreja, diz tanto em Jerusalém, que a nossa casa precisa de testemunho, principalmente, mas pastor, pai, aquele cara falou, aquela pessoa fez, aí você é uma testemunha, não, porque a Bíblia diz assim, a nossa luta não é contra a carne e o sangue, entenda bem, ao servo do Senhor não convém contender. Até fiz uma ilustração, que o filho disse, pai, o vizinho chegou aqui em casa que aqui não tem homem não. E que vai não sei o quê, ele disse, pô, bom, filho, vamos orar por ele. Pai, você está com medo dele? Ô filho, tem 2 coisas. Eu faço o que a Bíblia diz, a Bíblia mandou eu orar, que a minha luta não é contra a carne e o sangue, que eu tenho que orar pela pessoa que me persegue e maltrata. Eu posso ir lá e brigar com ele, eu posso bater nele, ele pode me bater. Ele pode me matar, eu posso matá-lo também. Mas é isso que o nosso Senhor quer? Ele ensinou o filho. Ele deu uma vez, ele mostrou. Ele não é um covarde. Ele é seguidor da palavra de Deus. Ele está perturbado para chegar aqui e falar uma coisa dessa. E às vezes acontece. Então a Igreja de Cristo, ela tem que se envolver com o Espírito Santo. Porque essa virtude, ela está à disposição da igreja para ser testemunha do Evangelho. Jerusalém, Judeia é a nossa parentela, Samaria são os nossos vizinhos, entenda bem, os confins da terra é o trabalho, a escola, a faculdade, onde você estiver, você é uma testemunha do Evangelho. Uma senhora me deu um testemunho na UTI, mas pastor Jé, como é que ela na UTI poderia pregar para os outros? Alguém diz, se Deus, por que não te curou? Eu estou aqui como testemunha, eu estou numa luta, mas Deus está comigo, que enquanto os outros estavam desanimados, o quanto os outros estavam abatidos, ela dizia, pessoal, Deus está conosco, creia que Deus muda qualquer situação. Mas não mudou a sua? Não, nem perguntaram isso para ela, mas ela contando que ela, animada, ela animou todo mundo na UTI. Quer dizer, ela contagiou no bom sentido todo mundo, sendo uma testemunha do Evangelho. Olha, eu estou numa aflição, mas Deus está comigo. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus, sempre dando o testemunho. Então, nós fomos chamados para isso. Vamos voltar onde nós começamos? Atos, capítulo 26, versículo 16. Essa é a razão da nossa iluminação. Quer dizer, ele não deu, você não é privilegiado. 26, 16. Mas levanta-te e põe-te sobre os teus pés, porque te apareci por isto. De quê? Para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, que tem recebido também, então como daquelas das quais te aparecerei ainda. Então nós temos que ser testemunha do que ouvimos, do que vimos e do que recebemos. Nós estamos no mundo para isso e não estamos desamparados, nós estamos capacitados pelo Espírito Santo. Pastor, eu sou muito tímido. Tem internet, o Espírito Santo vai te dar ousadia, vai te dar intrepidez, vai te dar coragem para você fazer isso e você vai conseguir, pode ter certeza. Segura essa palavra como uma entrada, daqui a pouco tem uma que eu estou dando o estudo e Deus vai nos abençoar mais. Capítulo 2, versículo 22, diz assim, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano. Não. É isso que nós temos que vigiar. Eu falei que o Davi compreendeu tanto do assunto que ele escreveu, esse eu ainda não dei, estou dando agora, Salmo 39, só dei o 141, 39, ele diz assim, eu disse, guardarei os meus caminhos para não delinquir com a minha língua, enfrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver diante dele. Você está numa tentação, veja o que você está falando para o diabo. Tentação, não pensa que é só moral, não. Qualquer tentativa do diabo de entrar na sua vida, cuidado com as suas palavras. Davi ainda falou no Salmo 141, versículo 3. O que ele disse lá? Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. O Salomão, filho dele, escreveu o Provérbios 6:2. Vamos ver? Que ele é assim, enredaste com as palavras da tua boca, prendeste com as palavras da tua boca. Durante anos, eu digo o seguinte, as nossas palavras valem como recibo. Quer dizer, o diabo pode trazer a encomenda que for, eu devo dizer, não. Mas repito, não é só
entenda bem, doença, não aceito, eu fui curado pelas feridas de Jesus. Quer dizer, eu tomo remédio, que o doutor mandou, mas é oração que eu estou falando. Essa parte é do doutor, eu fico firme. Quer dizer, são as minhas palavras que são importantes. Mas não é só isso. Eu tenho explicado para a igreja que o que eu vejo, entenda, me entristece. Eu vejo um filho na bebida, por exemplo. Você tem um filho alcoólatra. E você concorda com o diabo, meu filho é um pinguço. Não. Aí eu expliquei que não é negação dos fatos, é não concordar com os fatos. Quais são os fatos? É um bêbado. Mas a palavra diz o quê? Os filhos são herança do Senhor. Então eu não vou me prender dizendo meu filho é um bêbado, meu filho é um drogado, meu filho é isso. Não, meu filho é herança do Senhor. Lembra da primeira parte? Nós fomos chamados para ser o quê? Testemunha. Eu sou testemunha da palavra. Eu não sou testemunha só do que eu vejo, mas do que ele diz. Mesmo que o que eu digo, repito, não é negar os fatos, é não concordar com os fatos. Apareceu, um exemplo, uma inflamação no meu intestino. O que eu vou me cuidar? Mas eu amaldiçoo, repreendo, digo, não aceito. Por quê? Aí eu sou testemunha da palavra. Porque eu fui curado pelas feridas de Jesus. Jesus foi mais, vamos dizer, profundo. Mateus 12, 37. Ele diz assim: porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Veja o que ele fala em Provérbios, capítulo 12, versículo 17. Agora eu quero falar aqui da Bíblia. Palavra Provérbios também não dei hoje, tá? Não dei nos outros cultos, né? 12, 17. O que diz, olha as palavras de novo, o que diz a verdade manifesta a justiça. E o que é a verdade? É a palavra de Deus. O que eu estou vendo não é verdade. Repito, não é negar os fatos, é não concordar. Está amaldiçoado esse vício. Por quê? Aí eu falo a verdade, eu falo a palavra. Jesus não orou ao Pai, lembra de João 17, 17? Santifica-os na verdade, complete. A tua palavra é a verdade. Então a verdade não é o que eu estou vendo. A palavra não é o que eu estou sentindo. A palavra é o que Deus diz. Então, eu não vou negar os fatos, eu não vou concordar com os fatos, porque eu vou falar a verdade. Aí eu manifesto a justiça. O que é a justiça? O agir de Deus. Aí Deus pode operar, Deus pode se manifestar. Tem gente que não está fazendo isso. Tem que aprender. Não concordar com o diabo, mas concordar com a palavra. Há alguns, olha a palavra de novo, versículo 8. Há alguns cujas palavras são como ponta de espada, mas a língua dos sábios é saúde. O lábio de verdade ficará para sempre, mas a língua mentirosa dura só um momento, quer dizer, aquilo vai passar, os céus e a terra passarão, minhas palavras não vão te passar. Então a igreja, ela tem que aprender a falar como Deus fala na sua palavra. Aí eu trouxe um outro assunto, que nós temos uma cultura religiosa, eu trouxe matéria nova agora estou voltando ao que eu dei antes. Eu falo que nós temos uma cultura religiosa da promessa, ou então de votos. Sempre oferecer algo para Deus te dar algo. Primeiro que ele diz lá a respeito de fazer promessa para Deus que vai dar algo para Deus. Ele não quer o seu dinheiro. Não quer. Veja o que ele vai dizer lá em Ageu 2,8. O que ele disse lá? Ageu 2,8. Minha prata e meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, guarda teu dinheiro. Não ofereça dinheiro para Deus te curar, ou curar o seu filho, curar seu marido, ou te dar alguma coisa. Tá, você pode ter um propósito de ajudar a obra de Deus, propósito de ser coluna da casa de Deus, mas não para receber algo, para receber cura. Mas, por causa da nossa cultura religiosa, nós costumamos fazer isso. Veja a repreensão que ele dá em Eclesiastes, é o livro do pregador, capítulo 5. Ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa do teu Deus, é não ser precipitado. Inclina-te mais ao ouvir do que oferecer sacrifícios de tolos, pois não sabe que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás na terra, pelo que sejam poucas tuas. Mas aí, como vamos pedir algo para Deus, por causa da nossa raiz religiosa, quer dizer, nós acabamos oferecendo para Deus: Deus, se o Senhor me curar, eu vou te dar tanto, vou doar meu dia, não vou dar mais dia, vou dar o dízimo. E essas coisas que a pessoa fala, para com isso,
Nós temos que aprender isso. Não é dessa maneira. Você está sendo precipitado com a sua boca. Ainda aqui atrás, Provérbios, esse é bem conhecido, capítulo 20, versículo 25. Laço é para o homem dizer precipitadamente é santo, e feito os votos então em querer. Não, não faça isso. Não seja precipitado em querer oferecer algo para Deus. Deus não está pedindo algo para Deus. Verdadeiramente, Deus te pede uma coisa. Provérbio de novo, capítulo 23. Vamos ver aqui. Versículo 23. O versículo é o 26. O capítulo é 23, o versículo 26. Filho meu, dai-me o quê? O teu coração. É isso que ele está pedindo. Por que ele pede seu coração? Se o seu coração fica sem estar na mão dele, o seu coração é enganoso. Jeremias 17, 9. O que diz lá? Jeremias 17, 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas. E perverso, quem o conhecerá? O coração do homem é enganoso. Quantas vezes nós, desculpa a expressão, quebramos a cara? Mas eu senti no coração. Você sentiu, mas não é a Deus. Deus é que fala, o seu coração tem que estar. Mas o que é o coração nas mãos de Deus? É o coração sempre com a palavra. É o que o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Então você tem que ter a palavra de Deus com você. Isso é ter a palavra de Deus no seu coração. Nem sempre queremos. O nosso coração, ele nos condena. Vamos lá para a 1 de João 3,20. Diz: sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Nosso coração nos condena. Condena até para você ficar contra a palavra de Deus, mas maior é Deus. Quer dizer, se o meu coração pensar algo que não está de acordo com a palavra, eu descreio daquilo ali. Eu contei o caso daquela senhora que ela casou dentro de um terreiro de feitiçaria e os anos se passaram e ela achou que o casamento dela não tinha validade porque foi feito no terreiro. Eu expliquei para ela: não, irmã. Primeiro que Deus diz, Atos 17:30, que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Acabou, não existe isso, entende? Eu falei: Deus não leva, a senhora foi lá na ignorância, como outro foi na idolatria, outro não foi em lugar nenhum. E eu expliquei que o casamento é uma instituição divina. Largará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então é claro para nós aqui. O casamento é uma instituição divina. Ela disse: pastor Jaime, mas eu não consigo me perdoar. Mas ainda que você não consiga, o que está dizendo aqui a Bíblia? Maior é Deus. Ainda que meu coração me condene, maior é Deus. Então, se o meu coração está nas mãos de Deus, ele tem que concordar com a palavra de Deus, não com o que eu acho, não com aquilo que eu penso, mas aquilo que Deus diz. Aí vai funcionar. Vai funcionar como uma pessoa que quer se libertar dos maus pensamentos. Não é o que eu penso, é o que eu creio, é o que Deus diz. Se Deus diz que me deu a mente de Cristo, que é 1 aos Coríntios 16, que eu tenho repetido aqui de maneira exaustiva, para as pessoas que sofrem crise de ansiedade, que sofrem de pânico, que sofrem de maus pensamentos, eu não tenho que ser dirigido pelos meus pensamentos, não, é pela palavra de Deus. Por quê? Porque eu entreguei o meu coração para Deus. Então eu penso algo errado, penso algo maligno. O que eu penso, eu desconsidero, eu amaldiçoo, eu repreendo. Por quê? O que vale não é o que eu penso, é o que Deus diz. Meu coração tem que estar em harmonia com a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que eu tenho a mente de Cristo. Então eu não tenho uma mente perturbada, nem uma mente devassa. Qualquer pensamento devasso está amaldiçoado em nome de Jesus. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Quer dizer, eu não concordo com os meus pensamentos, porque o meu coração está na mão de Deus. É assim que funciona. É dessa maneira que vamos ver Deus agindo na nossa vida, Deus operando, Deus fazendo grandes coisas. O coração que nós pedimos para Deus é assim. Salmo 51, versículo 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. É isso que eu quero, Deus. Eu entreguei meu coração, limpa o meu coração. Eu quero ele limpo. Mateus 5:8, ele diz assim, Mateus 5:8, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então tem que ser limpo de coração. Pede a Deus: eu entreguei meu coração, eu não quero sujeira, eu não quero mágoa, eu não quero ódio, eu não quero raiva, que isso impede você de ver Deus. Lembra do salmista, do Salmo 66:18, que ele diz: se eu atender a iniquidade aonde? No meu coração, o Senhor
não me ouvirá. Eu não entreguei meu coração para Deus, como é que eu vou aceitar o que contradiz a palavra dele? Mas eu fui ferido, eu fui humilhado, mas eu não vou atender. Deus, a minha luta não é contra a carne e o sangue, eu vou ficar com a palavra, eu vou permanecer na palavra, eu vou ter a graça de Deus, eu vou ter a manifestação do poder de Deus operando. Por quê? Porque eu guardei aquilo ali. Aí ele fala ainda nesse mesmo entendimento para nós aqui, que aí você vai lá na frente do Salmo 86, versículo 11. Ele diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Une o meu coração ao temor do teu nome. Eu quero esse coração que obedece a Deus. O que é temor? Respeito. Eu tenho respeito que Deus diz. Eu respeito. Eu não vou brigar com aquela pessoa, não é porque eu sou covarde. Não, porque a Bíblia diz que minha luta não é contra a carne e o sangue. Então o meu coração, ele está unido à palavra de Deus, ao respeito pela palavra. E isso, o temor a Deus é muito lindo. Tem várias bênçãos que já estudamos aqui, mas só estou dando um hoje. Provérbios 14, 27. O que diz para nós aqui? O temor do Senhor é uma fonte de vida para preservar dos laços da morte. O que é laço? Armadilha. No próximo culto eu vou falar mais sobre isso. Armadilha, cilada, e às vezes cai. O diabo prepara uma cela. Você é um homem de Deus, mas ele usa uma pessoa para te provocar ira, no trânsito, né? No trabalho. Como eu falei aquele exemplo, o vizinho que te xinga, não sei mais o quê. O que ele quer? Ele quer tirar a sua vida. Provoca, pega um cara que está armado, não sei o quê, mas se você guardasse a palavra, minha luta não é contra a carne, o cara está te xingando, no trânsito, é só você fazer isso, a pessoa fica feliz. Mesmo você dando certo, não discuta. Ao servo do Senhor. Mas quantas vezes arriamos o ouvido lá e... Né? Não, isso é laço de morte. O diabo está querendo te pegar. E você, por não ter a palavra, por não guardar a palavra de Deus, pode cair nesse laço. Não caia. Quantas pessoas perdem o emprego, quantas pessoas, porque entram, às vezes, numa discussão, ou às vezes até uma amizade, tudo isso. Temos que preservar, nos manter na palavra de Deus. Aí venceremos. Aí nós vamos ver a vida de Deus em nós. A própria vida de Deus se manifestando em nós de uma maneira muito especial. Deixa eu só terminar aqui com vocês agora, que esse é o mais conhecido, é o Provérbios 4, 23. Então diz, sobre tudo que se deve guardar. Vamos lá, pessoal. Guarda o teu coração. Por quê? Dele procede a saída da vida. Se tiver ali, o diabo não vai conseguir entrar com a morte. Quer dizer, você foi para o céu, morreu de Jesus, mas caiu numa cilada, irmão. Mas por que Deus deixou? Deus permitiu, você não guardou a palavra dele, você tinha que guardar, não podia entrar naquele debate, não podia entrar naquela discussão. Nós temos que vigiar. A Bíblia não manda você fazer isso, só orar? Não manda você vigiar também. Então segura isso, veja isso que vai Satanás funcionar. Não entra na pessoa que tem comunhão com Deus. Entrou é porque você não está. Você deixou o bicho entrar na sua vida. E principalmente você, às vezes, que corre de alguma pessoa que é de Deus. Estou falando para alguma pessoa. Tem muito tempo, eu não vejo fulano. Mas por que eu não vejo? Deus sabe. Ele não quer ser descoberto. E pobre pessoa vai ficar a vida toda patinando. Teve uma vez numa reunião, estavam lá os pastores, então, em um certo estado, ele disse, deixa eu me esconder aqui, porque se o missionário me ver, pode me dar um trabalho para fazer. Eu estou procurando trabalho. Eu estou olhando, Deus me ajuda, como é que eu faço mais para o teu reino? A pessoa quando está errada, ela está errada. E sabe quem faz essa sabedoria dela, que é a idiotice? É o demônio, porque sabe, se ela se acertar, ela vai para o céu, mas não quer que ela se acerte, ela não quer se acertar. Fica vermelha a vida inteira, porque errou, continua errando, mentindo. Quando você conta mentira ou mascara a verdade, você está confessando, está praticando o erro de novo. Tem gente que praticou 100 vezes o erro, que não devia ter praticado nem pensamento. Então, verdade é verdade, não tem coisa melhor que você vai fazer isso. E esse pessoal arranja um grupinho, que são pessoas que iguais. Por exemplo, o rei Davi vai falando aqui no Salmo 55, ele chega no versículo 16 com a solução. Mas eu invocarei a Deus, o Senhor me salvará.
Meu irmão, não adianta. Contra Jacó não vale encantamento, não vale traição, não vale armadilha. A pessoa que é de Deus, Deus a protege e nada acontece com ela. E se acontecer alguma coisa, porque ela também deu brecha, não é porque a outra tem razão, não. É porque ela também bobeou e deu brecha, mas Deus protege e guarda. Aí o Davi diz assim: de tarde, de manhã e ao meio-dia orarei. Então, todo dia. De tarde, por quê? Porque o dia para eles terminava ao entardecer. Porque na hora que entra a noite, ele estava orando. Passava ali um período de oração. Aí ele fala mais: e de manhã, quando o dia nascia, e ao meio-dia orarei e clamarei. Cada momento de você orar é um momento de você entrar em comunhão, se ligar em Deus e clamar mesmo. Meu irmão, se um de nós morrer em pecado, vai ter problema. No mínimo vai ter os açoites que Jesus falou, se não for um pecado mais sério. Mas tem gente que não vai subir com ele, não. Está preparando a igreja, não está destruindo a igreja. Se você é um pastor, consagre-se a Deus, uma pastora, mas para não ter problema algum. Porque se você partir do jeito que está, no erro, você vai passar toda a eternidade desse jeito. E com Deus você não vai ficar. Temos que pensar nesse caso. Então ele disse: orarei a Deus e clamarei, tem que clamar, e ele ouvirá a minha voz. Errou, vamos clamar, vamos acertar tudo, vamos recomeçar a vida. Enquanto você cala, o demônio está armando coisa, até um dia que o doutor vai dizer: não posso fazer mais nada por você, acabou. Aí você vem desesperado, mas não dá mais, e parte antes do tempo. Está garantido para nós 70, 80, Davi disse. Mas se Deus permitir, pode ser 85, 95, 120, sei lá quanto, mas garantia bíblica é de 70 a 80 para cada um de nós. E tem gente que já está fazendo hora extra, mas está no erro. Deus está esticando ali a corda, segurando para não falar agora, e ele se perder para sempre. Aí o Davi diz assim: livrou em paz a minha alma da guerra que me moviam. A alma dele foi livrada em paz, mas a alma do outro está pior cada dia. Pois eram muitos contra mim. Que coisa feia. O homem era de Deus, não perdia uma guerra, batalhava. Deus disse dele, que é mais do que isso: achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração. Mas estava chamando Deus de mentiroso. Mas não presta, é um impostor, é falso. Quem levantou-se contra o homem de Deus, que era o impostor, era o falso. Aí continua dizendo aqui: Deus ouvirá tudo que estavam falando e os afligirá aquele que preside desde a antiguidade, que é o Senhor. Porque não há neles nenhuma mudança e tampouco teme a Deus. Cada dia estão piores. E já não estende o dedo, mas já estão estendendo a mão de acusação. O dedo cansou de ficar assim: esse não presta, esse não presta. Todo mundo que é de Deus está sendo usado, eles inventam coisas, já estão estendendo o dedo. Daqui a um pouquinho não estão entendendo mais, não. Que já não aguenta levantar a mão de tanta acusação que fizeram, falsa. O que mais que está acontecendo? Puseram suas mãos nos que tinham paz com ele, romperam a sua aliança. Nós temos uma aliança. Quando você encontrou Jesus como Salvador, nós, os pastores, fizemos uma aliança com você em Deus. Essa aliança é de santidade. Se você é uma mulher bonita, continue bonita para o seu marido. Você não veio para a igreja para ser esposa de pastor, não. Você veio para ser uma pessoa santa. E se tinha problema, é para santificar e continuar. A mesma coisa, o pastor não veio para usar alguém, não. Não, ele tem a dele. Continue. A igreja é esse lugar de santidade. É para vir todo mundo que está sujo e passar pela purificação e se tornar uma bênção para essa sociedade. A sua boca era mais macia do que a manteiga. Eu tinha um escritório de corretagem no Rio, quando lá para meus 20 e poucos anos. Depois que eu tive confecções, tudo, eu sempre fui empresário. E tinha um paulista que trabalhava lá, não sei o nome dele, eu estava falando até para o pastor Jaime. Ele era gordinho, mas que homem educado. Um dia disse para esse amigo: não dá para ir trabalhar não, junto não. Você procura outro local que
Não dá, porque eles mentiam para fazer negócio. Eu tinha que desmentir a coisa depois, às vezes ficar no prejuízo. Eu vou só lamento, mas esgotei a paciência. A partir de agora você pode sair, procurar o local. Ele saiu e foi e procurou. Porque não dava para ficar com o mentiroso daquele. Quer dizer, chega um momento que vamos dizer assim, a sua paciência explode. Mas ia conversar com um cara desse? Disse, não. Depois a gente chamava até de anjinho barroco, porque só tinha aparência de anjo. Dentro não tinha nada de Deus ali dentro. A sua boca era mais macia do que a manteiga. Cuidado com esse pessoal, hein? Mas no seu coração, guerra. As suas palavras eram mais brandas do que o azeite, todavia eram espadas nuas. Fuja dessa pessoa, peça a Deus para livrar você, porque amizade com esse tipo de pessoa é prejuízo. Mais cedo ou mais tarde vai dar um prejuízo muito maior que já deu até hoje. É melhor você fazer com isso, você não me deve nada não, pode seguir sua vida, vai se acertar com Deus lá, mas aqui não tem mais lugar para você, do que ficar com paciência e tudo, e uma hora dessa apronta uma que vai até envolver você que está inocente na coisa, mas Ele cuida dos inocentes, amém? Pode ter certeza. Uma vez um cidadão falou comigo que ele podia ter pego AIDS, eu não vou contar os casos não, mas não foi pecado não, entendeu? Foi um negócio de um barbear aí que, quase que eu falo, o pai falou que pode usar, eu sou seu pai, eu não tenho problema nenhum. Um mês depois o pai morreu, e no enterro lá o médico estava lá e disse, doutor, por que meu pai morreu? Você não sabia que ele tinha AIDS não? Não contou para vocês? O problema dele era AIDS. Aí ele veio tremendo falar comigo, que missionário agora? Foi assim, você continua em paz, porque Deus guarda os inocentes. Fez exames 10 anos, 2 vezes por ano. Não, nada, doutor, não, você não contraiu nada. Deus guarda os inocentes. Não deixa a fé esfriar, não, porque Deus não gosta desse negócio de fé fria, não. Mateus capítulo 9, nós temos aqui muitos ensinamentos que são úteis para nós. E um deles eu falei um dia desse aqui, que é do versículo 27 até o 29, quando Jesus curou 2 cegos que o seguiram e não respondiam. Aí nós já vimos isso. Mas quando a fé deles cresceu, Jesus já entrou em casa, eles chegaram e Jesus então fez a cura. O versículo de número 31 diz assim, mas eles tendo saído, os 2 cegos, divulgaram sua fama por toda aquela terra. Jesus disse para não falar para ninguém, mas ninguém aguenta quando Deus faz uma obra. Quer contar porque é como se fosse um muito obrigado ao Senhor Deus. Mesmo com a ordem de Jesus, eles foram lá e contaram. E diz assim, e havendo-se eles retirado, que eles saíram, tinha um problema sério ali. Trouxeram-lhe um homem mudo e endemoniado. Aquela pessoa que é nervosa, que não age normalmente, apesar de não poder falar, ela fica chateada e faz algumas coisas, não porque ela quer, mas porque dentro dela, nesse caso, havia um espírito maligno. Nem sempre a pessoa tem um espírito maligno, mas tem caso que tem. E quando tem, se faz o quê? Se expulsa. A palavra certa é expelir o espírito maligno. Jesus, como é que você expele? Lá na roça, quando um boi pegava lá um berne, uma coisa assim, o que fazia? Apertava o couro dele até aquilo pular para fora. Aí pulava, você passava um remédio e estava livre. Não adiantava ficar alisando ele, você vai sair, que coisa nenhuma. Tinha que apertar, o bicho sentia que estava fazendo força mesmo, apertando ali, saía e acabou. Assim é com o demônio. Quem tem um espírito mau sabe que tem, porque ele não se controla às vezes. Quando dá por si, já fez. Então o que faz? Procura um pastor que acredita no poder de Deus, contra para ele a coisa que ele vai expelir esse espírito maligno. Aí veio um mudo e endemoniado, trazido por alguém. Trouxeram-lhe, várias pessoas trouxeram. Vamos levar aquele cidadão lá para Jesus dar jeito? Traga para Jesus todo mundo, até aquele que diz que não crê. Em poucos dias, ouvindo a palavra e vendo Deus operar, ele vai começar a crer. A libertação já começou desde o dia que ele veio, mas agora vai se apressar,
porque ele agora está conseguindo a fé que lhe dá poder para mandar o mal embora. Aí diz assim: e expulso o demônio, e ele vai ser expulso, falou mudo, e a multidão se maravilhou dizendo: nunca tal se viu em Israel. Nunca houve coisa igual. Irmãos, o que Deus está fazendo hoje não tem coisa igual. Nós estamos vendo Deus curar a gente completamente inutilizada para a vida. Quando o doutor diz não tem mais nada para fazer, ele está certo, não tem. A parte médica tem limite, mas Deus, quando o homem não pode, se Deus for permitido, ele entra em ação e faz a obra. Aí o povo disse: nunca tal se viu Israel. Mas os fariseus sempre têm. Você não pensa que eles acabaram quando acabaram, não. Infelizmente, tem bastante. E às vezes tem uma carinha de anjinho barroco, mas por dentro só Deus sabe o que está ali dentro. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios. Fala, verdade. É verdade que ele expulsa os demônios. Pelo príncipe dos demônios. Agora já mudou a coisa. Quer dizer, Jesus não era mais cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do demônio. Não fale isso não, que você pode se tropeçar na vida para nunca mais levantar. Seja uma pessoa verdadeira. Se você não entende, entendeu, não entendeu o que aconteceu, mas que aconteceu, meus olhos viram. E depois Deus vai fazer você entender também, em nome de Jesus. Agora eu quero orar por todos que têm qualquer problema, uma dor, um caroço, um defeito físico, aqui e que está em casa, em qualquer lugar do mundo. Nós estamos traduzindo para muitas nações, agora em várias línguas, o que está acontecendo aqui. Quero que você que veio buscar essa oração, fique em pé, mas se você crê, se não crê, não fica não. Não, eu não vou ficar porque eu não creio. Então você vai ser estatística negativa. Não, eu creio, eu quero, eu vou tomar posse da bênção. E você que está em casa, a mesma coisa. Fica aí em pé diante do televisor, da mídia social que você está participando, curva a cabeça e feche os olhos e diga assim: Senhor, o meu problema é este. Fala para ele qual é o seu problema, baixinho, ninguém precisa ouvir não, só ele que vai ouvir. Eu vou unir a minha fé com a sua e vou orar agora. E você que está lá no hospital trabalhando essa hora, Deus também está aí para lhe curar. E você sabe que está precisando, então creia agora. Eu começo orando dizendo: Pai, eu estou entrando em oração em favor de todo aquele ou aquela que está precisando da tua bênção agora. Essa pessoa que tem uma dor que não sai de jeito algum, que tem um defeito físico, ó Deus, que o joelho não dobra, Pai, que o tornozelo é duro, parece que é de ferro, Pai, o molejo acabou, pois Pai, agora eu vou mandar esse mal embora no nome de Jesus. Eu estou ligado em Ti e quero ver o Senhor operar. Chegou a sua hora agora, que eu estiver mandando, você manda também, creia. Como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a obra do diabo na sua vida, e eu digo agora: o espírito maligno, você vai sair, você vai bater em retirada. Eu não estou pedindo, eu estou ordenando, eu estou falando em nome de Jesus. Você entrou nessa pessoa há muito tempo e você só está destruindo ela. Ela reclama de tudo e de todos, mudou completamente, mas quem vai mudar é você. Você vai sair daqui, vai lá para o seu covil de ladrões, você vai sumir dessa pessoa agora, hein? Eu estou te mandando, e pega a sua doença, a sua dor, pega agora a sua paralisia, vai pegando agora o mal que você colocou nessa vida. Eu não permito a sua continuação. Eu exijo agora, você que está no dedão do pé direito, que está em petição de miséria, saia daí agora, que eu estou mandando. Não estou pedindo, estou exigindo. Das panturrilhas também agora, saia com todo o seu inchaço, com todo o seu mal. Vai embora agora da garganta, vai saindo desde o alto da cabeça até a planta dos pés, em nome de Jesus. Sai desta vida agora. Pai, eu declaro que quem orou comigo, em nome de Jesus, está curado e liberto. E você diz amém.